Olá, pessoal querido, olá, gestantes, olá, mamães, olá, família. Nesse segundo vídeo, eu quero dar prosseguimento àquele assunto do vídeo anterior que você pode encontrar aqui na descrição do vídeo, logo aqui abaixo, o link do vídeo anterior. Seria muito importante para que você entenda o que eu vou falar nesse vídeo, que você tenha assistido o vídeo anterior ou que você assiste depois. Bom, a razão principal dessa série sobre gravidez de alto risco é para que nós possamos dar para você o testemunho de que você não deve desistir da sua gravidez em hipótese alguma, porque há muitas mulheres que são testemunhas de que mesmo com exames dando probabilidade, alto risco da criança nascer com problema, má formação genética, com síndromes, existe possibilidade sim, porque a última palavra sempre é de Deus, não é dos homens, não é do melhor médico da face da terra. Então, vá até o final desse vídeo, deixe o seu like, deixe os seus comentários, suas perguntas, compartilhe esse vídeo porque esse assunto é mais comum do que possa parecer. É porque as pessoas, as mães, as famílias não comentam desse tipo de intimidade com as pessoas, ficam algo assim, né, em privativo, ninguém comentar a respeito e fica sofrendo o resto da vida. Então esse vídeo também é para trazer informação, trazer o que não falam, trazer também um entendimento espiritual sobre essa questão, para que você se alivie. Então vamos lá, vamos conversar. Bastante coisa para trazer aqui no vídeo e eu anotei alguns tópicos porque não quero deixar escapar. Vou poder falar alguns minutos aqui, mas aí eu volto depois no terceiro vídeo até terminar tudo, porque eu tenho muita coisa para conversar com vocês sobre isso. Bom, muitas mulheres tiveram uma perda, duas, três perdas gestacionais, às vezes nas primeiras semanas de gravidez, às vezes quase no período do parto. E muitas vezes os exames, se é que são feitos, se é que decidiu fazer exames de sangue, às vezes nem faz exame no pré-natal e acontece um problema de aborto. Às vezes faz exame e é mostrado alto risco de doença genética e, no entanto, a criança nasce saudável. Às vezes nasce com um probleminha que, dependendo do problema específico, há todo o protocolo de fazer uma cirurgia imediata ou de aguardar determinada idade para fazer cirurgia de correção. Então, sabendo disso, por que que os médicos que juram na formatura dar todo o empenho, usar todo o conhecimento pela vida dos pacientes, por que que quando a mulher faz um exame de ultrassom morfológico, que não é nem um exame genético, é um exame indicativo de probabilidade de ter problema genético. E o problema genético só pode ser aqueles três, Down, Edward e Palau. Então, só esses três. Existem centenas de doenças genéticas que, se fizesse o exame realmente genético, ia ser detectado qual a probabilidade de ter daquela doença. Se a criança realmente vai nascer com aquela doença genética. Às vezes a pessoa tem genes para determinada doença, porque herdou dos pais, mas não quer dizer que necessariamente vai nascer, e também isso aí é outra questão. Tá, mas para você fazer um exame genético durante a gravidez, tem que fazer uma punção na placenta, tirar o líquido amniótico, levar para o laboratório, um exame caríssimo, para detectar o quê? Tá, se você descobrir alguma coisa que realmente vai nascer com uma síndrome fatal, você vai fazer o aborto? Sabendo que muitas gestantes, mesmo depois desses exames, a criança nasce normal? E aí? Ah, mas é protegido por lei, existe a lei que defende que se tiver má formação, a mãe tem o direito por lei de abortar. Ah, mas peraí, essa concepção, esse entendimento é baseado só no racionalismo humano, mas e as questões espirituais? Você sabe por que esse feto, esse embrião precisa passar por isso? Você sabe se há implicações da mãe, ou do pai, ou avós, ou até pessoas desconhecidas distantes que estão envolvidas nessa história e que vai aprender alguma coisa com essa história também? Que vai amadurecer alguma coisa com isso também, que vai favorecer outras pessoas que já até passaram por situação semelhante? Nós somos todos um, de alguma forma, tudo nos afeta.
Tudo está trazendo aprendizado, tudo está trazendo conhecimento. Quando você faz uma terapia psíquica e espiritual, investiga o porquê que aquele feto, aquele embrião está passando determinada situação, nessa oportunidade de vir nessa família, quando você tem essa oportunidade de saber das particularidades da sua criança durante a gravidez, sim, terapia durante a gravidez. Eu dou o nome de pré-natal espiritual. Quando você sabe das particularidades das vidas, não é só uma, são várias vidas envolvidas numa vida que a pessoa está voltando muito comprometida, já começa já com a malformação genética. E que ainda tem possibilidade de ser corrigido durante a gestação e às vezes até depois do parto a criança ser saudável, normal, mentalmente, em todos os aspectos, fisicamente, emocionalmente. Então a gente vê que mesmo que você saiba de todos os porquês, do porquê que o seu feto, o seu embrião está passando por isso, porquê que a sua criança que nasceu passou por aquilo, ou está passando por isso, quando você sabe, se você fica algum tempo sem estar conectado com os porquês, quando você esquece, você pode decair de novo. Ficar triste, ficar na ingratidão, na incompreensão, como uma pessoa leiga ou qualquer. Então é bom fazer a terapia porque você vai saber dos porquês, o porquê que houve aquela situação. Porque a gente esquece, passa o tempo a gente esquece. Por isso é bom ter gravação em áudio, anotações por escrito ou digitadas dos porquês. Nós somos seres humanos, o nosso ego está sempre querendo tomar conta de tudo. A nossa mente está sempre querendo estar no controle. E aí, o esquecimento é um dos inimigos, por isso tem que estar sempre vigilante, orando, vigilante, agradecendo a Deus por tudo que aconteceu, para que daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos, você saber por que você passou por aquilo e não ficar baqueado quando houve alguém que está passando pela mesma situação. Porque o que eu mais escuto é mães chateadas, eu perdi minha filha, perdi meu filho e eu sofro pro resto da vida. Parece que mesmo tendo 2 filhos depois, 3 filhos depois, os bebês arco-íris, né, que a gente fala, a mãe ainda continua triste, depressiva, não consegue ser feliz com os filhos que tiveram antes, nem com os que vieram depois, porque não entende essa parte, esse link de conexão entre o que aconteceu antes, o que aconteceu depois de uma gestação não bem sucedida do ponto de vista racional, porque foi bem sucedida como qualquer outra. Por quê? Porque ela contém finalidades seríssimas do ponto de vista espiritual, da eternidade, da vida daquele espírito que precisou passar por aquilo. E que a mãe está envolvida, que o pai está envolvido, todo mundo está colaborando, está ajudando e também está resgatando alguma coisa, dependendo das pessoas. Isso só investigando caso a caso para saber. Bom, por que os médicos pressionam? Não é obrigado fazer exames, nem de sangue para saber probabilidade, muito menos de exame genético, a amniocentese. Não são obrigados. Mas os médicos, né, a maioria faz aquela pressão em cima, coage a grávida de fazer esses exames. Por que o médico quer ter esse controle? Isso vai prevenir a criança de não nascer com problema ou de acontecer um milagre? Não. Por que eles querem ter esse controle? Só para ficar na zona de conforto, né? Mas sem se preocupar com o inferno, com a tortura que eles causam na vida da gestante. Então, esses exames todos são completamente inúteis. Assista até o final que eu vou te explicar por quê. São completamente inúteis e muito mais do que inúteis. Perturba a grávida durante a gestação inteira. Se ela não tiver um suporte terapêutico, ela vai aumentar a pressão, ela vai ter pré-eclâmpsia, ela vai ter eclâmpsia, ela vai ter outros problemas que o emocional tão infernizado vai provocar um parto prematuro. Tudo isso, né, afeta a grávida, afeta o feto, afeta a gravidez, afeta o parto, afeta tudo. Precipita tudo, prematuridade. Então, os médicos, pensando na zona de conforto, de ter um pouco mais de controle da situação daquela grávida,
coage a grávida para fazer uma amniocentese que tem aí, segundo alguns autores, de 5%, outros autores 10% de risco de aborto. Poxa, muitas mães já estão nas últimas chances de serem mães, vai ter o risco de ter um aborto, e quando a mãe é mãe amorosa, ela não está preocupada se a criança vai nascer com defeito ou não, ela já ama aquele filho muito. Ela está disposta a ir até as últimas consequências com essa gravidez. E muitas vezes, quando ela tem um bom parceiro, a mesma coisa, ele pensa a mesma coisa. Então, é uma vergonha. Da mesma forma que tem essa história aí do Covid mundial, é uma vergonha em todos os países. A conduta médica é a mesma. Alguns, poucos, são mais diplomáticos em lidar no trato com a grávida, exame após exame, exames de ultrassom morfológica, mas a cada consulta é uma tortura, é um inferno. A grávida volta para casa chateada. E aí demora vários dias, ou às vezes nunca, né? A cada consulta é um trauma. Quando tem uma consulta marcada, vai chegando os dias. É um trauma horrível de ter que encarar, de ouvir aqueles blá 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 todo. Tá, mas você faz a morfológica. A cada morfológica pode indicar, na maioria das vezes, que há má formação no coração, no estômago, no intestino, na tireoide, no nariz, na nuca, não sei mais o que, blá blá blá. Tá, mas e aí? Pra que a grávida tem que saber disso? Acompanhar mês a mês, pagar uma fortuna em ultrassom morfológica para saber a cada mês que a criança dela está indo um desastre, né? Que a deformação genética é generalizada. Para que saber disso? Qual é a finalidade disso? Os médicos vão prevenir que isso aconteça? Isso está causando só prejuízo para a grávida. Isso deveria ser totalmente revisto e proibido. Isso é desumano, tanto quanto induzir ao aborto, porque existe probabilidade de alto risco de má formação genética, de síndromes. Sendo que os exames só mostram, esses exames aí morfológicos e o exame de sangue só mostram probabilidade, não são exames genéticos. O único exame genético que existe, ele tem risco de aborto, que é a amniocentese. Bando de incompetentes, bando de desumanos, de açougueiros, é isso que vocês são, a maioria. Bom, falei que existe a questão desconsiderada pela medicina tradicional das questões espirituais, tanto do feto, do embrião, da mãe, do pai e das pessoas, sejam perto ou longe. E aí a decisão pelo aborto, tá, aí trata o espírito e as questões necessárias que ele tem que passar como algo descartável, assim, não presta, faz um aborto aí, faz uma curetagem. Você sabe o que é fazer uma curetagem? Você já passou por uma curetagem? A maioria das mães, quando tem problema, tem que provocar um aborto, ou mesmo que o filho morra dentro do ventre, existe esse risco. Existe o risco de fazer curetagem. Você sabe quais são os males físicos, os riscos de fazer uma curetagem? Você sabe quais são as consequências emocionais que uma mãe sofre? E muitas vezes não tem amparo psicológico nenhum durante a gravidez. Porque a última coisa que esses médicos ginecologistas obstetras indicam é o suporte psicológico, suporte terapêutico. A última coisa, eles nunca falam, a maioria nunca fala que essa grávida que está em gravidez de alto risco precisa de suporte terapêutico. Eles nunca falam. O que mais precisava, a grávida não tem. Esse já era o meu trabalho antes de ter a mesma situação. Continuo trabalhando pelas grávidas, mas as pessoas acham, né, manipuladas, hipnotizadas pelo sistema, elas não querem investir num profissional que realmente cuida, que realmente tem experiência com isso, que tem visão muito mais além da psicologia tradicional. Sim, porque nós consideramos os aspectos espirituais. A gente conversa diretamente com o anjo da guarda do feto. A gente conversa diretamente com o mentor espiritual da mãe e ou do pai. E aí, o que você me diz disso? Fanatismo? Porque quem é contra o aborto está no extremismo religioso. Que extremismo religioso, meu irmão?
Não é questão de ser contra o aborto por questão religiosa, não. Eu nem tenho religião. Minha religião é Deus, é o amor. Vou em vários lugares, em várias religiões. Sim, gosto. Sinto a presença de Deus lá também. Não tenho nada contra as religiões. Eu tenho muita coisa, muito entendimento do desastre de conceitos humanos que só destroem vidas, tiram vidas. Não é questão religiosa de ser contra o aborto. É porque tem implicações espirituais, que se você abortar, você vai colher isso daí de alguma forma depois. Porque toda ação tem consequência. Tudo que você planta, você colhe. Ou você acha que Deus está no comando, deixa isso acontecer por uma desatenção, um acaso, um acidente universal? Você acha mesmo que existe isso? Que mesmo na situação dessa, aparentemente, do ponto de vista racional, é algo ruim? Ruim coisa nenhuma. É uma gravidez também muito bem sucedida que tem a sua finalidade, que tem o seu objetivo, tanto quanto para uma pessoa que vem a nascer hoje e vai viver 80 anos, vai viver 102 anos, vai viver 10 anos. A questão não é o tempo, a questão é o propósito, todo o planejamento para uma pessoa vir a nascer. Seja para viver só algumas semanas de gravidez ou para viver alguns dias pós-parto. Médicos pressionando para fazer a amniocentese, mas ninguém fala, né, que existe uma minoria que mesmo havendo indicação de problema genético, a criança nasce perfeita. E aí? Então, para que fazer exame de NIPT? Para que fazer exame de sangue? Para que fazer exame morfológico, ultrassom? Para que fazer a amniocentese? Para quê? É só para enriquecer o sistema falso de saúde. É exame, é consulta, é cirurgia, é o diabo a quatro. Essa é a verdade, doa quem doer. Essa é a verdade no mundo inteiro. E todo esse inferno na cabeça da gestante impede que ela use o poder dela mental em favor dela mesma, de uma gravidez, de uma amamentação saudável, de um filho saudável, porque ela fica tão focada na doença que ela não usa o poder dela para, pelo menos, não ter complicação gestacional para ela, porque não é só a criança, é a saúde da mãe também. Então, que fique bem claro aqui, existe sim muitas, posso deixar referência aqui de inclusive youtuber, que é testemunha.